Olá pessoal, começando aí a live de hoje. Vou esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando. É, e quem for entrando, por favor, já vai me falando aí se o som tá bom, se tá dando para ouvir direito. Tô fazendo essa live hoje para falar um pouco sobre como é que foi a experiência aí da palestra de inteligência emocional que rolou nessa semana. Então vou compartilhar um pouquinho aí o que rolou tanto de reflexões quanto de atividades também que rolaram nessa palestra que aconteceu nessa última semana. Então vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês e aí fiquem à vontade para irem comentando, perguntando. Já tô vendo que tem uma galera online, então quem puder comentar aí, bom dia, todo mundo, bom dia, Daniel. Quem puder comentar, só me avisando se tá dando pra ouvir direito, né? Imagino que se não tiver dando pra ouvir, talvez vocês não comentem, mas me avisa aí se tá tudo certo. É, e aí eu vou comentar um pouquinho as coisas que aconteceram. Fiz um roteirinho aqui, uma colinha. Bom dia, Reinaldo. E aí fiquem à vontade para irem comentando, tá bom? Bom, eu fui chamado para dar uma palestra de inteligência emocional e e aí fiquei pensando, né, no que eu poderia oferecer para esse tipo de vivência. Foi uma palestra que aconteceu num colégio particular em São Paulo, principalmente para professoras. E, se eu não me engano, são professoras de educação infantil. Eram mais ou menos umas 40 e poucas professoras. E quando eu comecei a organizar os materiais para poder ver o que eu ia compartilhar nessa palestra, eu pensei que a inteligência emocional, para mim, vinha muito da minha experiência que eu tenho com a comunicação não violenta, né? Então, como era uma experiência de inteligência emocional, eu não ia falar especificamente da comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta ia me guiar de alguma forma aí com os valores, princípios, até as atividades, né, que costumam acontecer de comunicação não violenta. Oi, Priscila, tudo bom? E aí esse processo, na verdade, foi legal, assim, porque ele começou a rolar antes da própria palestra, porque aí eu fui postando aí no Facebook, né? Ah, pessoal, vou dar uma palestra sobre inteligência emocional, né? Quais são as perguntas que podem vir aí? Me ajudem aí com perguntas, pedir chuva de perguntas. E foi muito legal, assim, porque todas as perguntas que começaram a vir, e isso que é muito legal também de fazer perguntas, né? É que as perguntas todas que começaram a vir no post do Facebook, elas não necessariamente estavam naquelas questões que eu havia pensado, assim, para compartilhar. Então isso mudou bastante, assim, a minha percepção de como é que poderia ser a experiência, porque eu já tinha pensado mais ou menos nas ideias que eu ia compartilhar, e aí quando eu joguei essas perguntas no Facebook pedindo sugestões, né? Foi muito legal porque vieram outras coisas, assim. Então deu uma mudada na minha percepção e aí ajudou também a ir aquecendo os motores aí para palestra, né? Então isso foi uma coisa que ajudou bastante. Outra coisa que fez parte aí do processo de pré-palestra foi uma coisa que eu estou tentando fazer ultimamente assim nos meus workshops, que é convidar pessoas para serem apoio, para serem meu apoio na experiência, né, na palestra, assim, não só antes de começar a palestra, mas durante a palestra também. Eu tenho visto que isso tem sido bem legal para mim. E eu demorei muitos anos, já faz muitos anos que eu dou workshop, né? E facilito experiências, mas demorou muito tempo para cair essa ficha, assim. Então, os apoios têm sido fundamentais para mim nas experiências. A Isa,
perguntou: Pedro, você pode falar como você pensa quando vai organizar e estruturar um workshop? Existe um método, Pedro? Puxa, uma coisa que eu gosto muito de fazer é traçar um roteiro. Traçar um roteiro assim mínimo, que geralmente vai ser bem diferente do que vai acontecer lá na hora, né? E esse é um dos grandes desafios. Na minha experiência, eu tenho esses dois tipos de vivência, né? Que uma é mais musical e outra é mais falada, mais baseada em jogos de conversa e tal. Mas eu sempre tento pensar num arco assim que leve em consideração que as pessoas não têm muita familiaridade com aquele material, assim, né, de ponto de partida. Então é como se fosse assim, aquecendo os motores. Às vezes eu pego um pouco mais na mão, assim, das pessoas, né, metaforicamente, no começo da experiência. E aí, aos pouquinhos, eu vou soltando e vou dando mais liberdade, mais autonomia aí para as pessoas irem se colocando e irem fazendo decisões, né, durante a experiência. E aí, geralmente, eu também tento pensar em finalizar com ápice, assim, no sentido de um momento especial, assim, que dê uma sensação gostosa de celebração, ou de união, ou de reflexão, assim, né? De ganhos, assim, com a experiência. Mas aí, continuando em relação ao apoio, uma coisa que foi muito legal é que as meninas, eu fiz uns convites aí para umas pessoas que já têm um pouco de experiência, né, em relação à inteligência emocional e assuntos relacionados, assim. Ixi, tá tocando o telefone, peraí. Voltei. E aí, essas pessoas, elas me ajudaram muito, assim, não só porque elas... Que foi a Marina Cristal, né? E a Heloísa também, minha amiga da pós. Elas me ajudaram muito porque... Não só porque elas já estão familiarizadas com esses processos, né? Com esses assuntos. Mas, assim, só a presença delas lá na experiência já foi fundamental, assim. Só ter elas ali na roda foi muito bom, assim, trocar uma ideia antes de começar também, às vezes bater uma bola durante a experiência, falar, ei, como é que tá sendo? Você tem alguma sugestão? Tá percebendo alguma coisa que eu não tô percebendo? E isso é um exercício muito massa, assim, que é perceber também que tem muitos pontos cegos, né, quando a gente está facilitando o workshop, e isso é muito legal de perceber, assim, e compartilhar com as pessoas e pedir sugestões, né. É como se fossem as minhas cúmplices oficiais, assim. Então foi muito importante ter elas lá, até porque elas também trouxeram reflexões bem importantes aí durante a experiência e foi bem enriquecedor. Outra coisa que fez um efeito assim interessante lá e que eu gostaria de compartilhar é que assim, eu cheguei no lugar e o espaço estava organizado de uma forma assim, daquela forma clássica assim de palestra, né, de seminário, com todas as cadeiras enfileiradas como se fossem aquela escola assim tradicional, né? Então tinha um espaço coberto e todas as cadeiras enfileiradas assim, em um lugar lá na frente para eu me posicionar para palestrar, né? E na verdade eles chamaram de palestra, mas eu chamei mais de vivência, assim, porque logo que eu cheguei eu falei, nossa, vamos fazer uma roda, né? E essa mudança espacial ela é muito significativa, assim, não só porque ela simboliza coisas, assim, né, na intenção de ter um círculo, mas também porque ela estimula coisas, né? O espaço ele faz muita diferença aí em todos os nossos processos. Ele está sempre influenciando, né? O espaço faz parte dos nossos processos. Ele facilita ou dificulta, né? Dependendo de como é o espaço. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi juntar todo mundo em círculo. A gente tinha um lugar fora, assim, a céu aberto.
pedi para cada um também pegar a sua cadeira e, e ir lá para fora para a gente fazer um círculo lá fora, que era o único lugar que ia conseguir ter um círculo formado. E assim, são pequenos detalhes que vão já construindo a experiência, né? O fato de eu pedir para cada uma pegar a sua cadeira também já faz experiência, assim, já mostra meio que uma intenção, assim, uma forma de cada um também se ir responsabilizando pela experiência, né? Porque eu poderia ir lá e começar a juntar todas as cadeiras sozinho ou pedir para alguém me ajudar, tal. Mas a intenção é que todo mundo esteja junto no mesmo barco, assim. Então, esses pequenos detalhes, eles já vão fazendo bastante diferença, né? Eles já vão meio que direcionando o grupo para um certo jeito de perceber, assim. E aí a gente fez um círculo grande, tinha umas 40 e poucas pessoas, e, e eu comecei falando disso, né? Comecei falando que a gente estava em círculo e não era à toa, a gente estava em círculo porque seria um desperdício se só eu fosse a pessoa que ia falar lá, né? Porque todo mundo ali também produz conhecimentos, né? E esses conhecimentos são muito importantes de serem compartilhados na roda, né? Senão a gente fica cada um produzindo conhecimento internamente assim e isolado. E quando a gente compartilha na roda, a gente está produzindo junto, né? A gente está criando esse exercício de reflexão coletiva, né? Construindo junto. Não que não podem haver experiências que uma pessoa só fala. Por exemplo, eu aqui hoje tô só eu falando, né? Quem quiser comentar também, fica à vontade. Mas também é uma mudança de paradigma isso, né? De fazer um círculo e falar que a opinião também de todo mundo é válida, qualquer opinião ali vai ser válida, vai ser escutada. E uma das coisas também, já partindo assim para uma próxima fase, que é uma fase de fazer um contratinho com o grupo. Geralmente eu tenho essa prática, né, de toda vez que eu me junto com um grupo, eu faço um contrato, assim, entre aspas, que é falar um pouco de como é que vai ser a experiência, quais são os combinados ali, checar se está tudo bem com esses combinados, né? E, e isso também, de alguma forma, já direciona, assim. Então, o contratinho, ele vem a partir daí. A gente está em círculo, a opinião de todo mundo é muito válida. Provavelmente, ou com certeza, a gente vai ter opiniões diferentes aqui, porque somos todos diferentes, né? Então, a gente teve trajetórias diferentes, a gente come comidas diferentes, a gente teve educações diferentes. E mesmo se a gente tivesse tido tudo isso igual, é muito provável que a gente teria opiniões diferentes, né? Então, as opiniões diferentes num grupo, elas são uma regra, assim. E aí, poder oficializar isso logo no começo também eu sinto que já faz bastante diferença, assim, porque tá meio que implícito, mas tem certas coisas que quando a gente oficializa, eu sinto que legitima, assim, e faz muito efeito. Então já falei logo de cara que provavelmente a gente ia pensar diferente, mas a gente não tava ali para fechar nenhuma questão e nem para achar nenhuma resposta certa, né? Não tinha nem certo nem errado. A gente estava ali para levantar reflexões assim e pensar um pouco sobre esses assuntos. E, e também uma coisa muito importante assim que eu geralmente faço nas experiências que eu facilito, que é oficializar que aquela experiência é opcional, que é tudo um convite, assim. Então, eu falo, tudo que acontecer hoje aqui vai ser um convite. Tudo vai ser um convite. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode falar não. Quer dizer que você pode não fazer, você pode não participar, ficar só olhando. A hora que você quiser sair também, se você quiser sair do círculo, pode sair. Se você quiser ir no banheiro, pode ir. Se você quiser fazer qualquer coisa, pode fazer. Considerando que a gente está numa experiência coletiva, lógico. Mas, e que é uma coisa assim, pra mim é muito simples assim, né? E é muito louco ter que falar isso, mas isso só reforça que os ambientes, geralmente, eles não estão operando nessa lógica, né? E aí, isso faz muita diferença quando eu falo para as pessoas que elas podem escolher, que elas podem optar. E eu já perguntei logo de cara, assim, falando isso para vocês, o que vocês escutam, como é que vocês recebem isso, né? E aí as pessoas falaram assim, nossa,
já dá um efeito tão bom, assim, dá um efeito de leveza, de liberdade. Então isso logo de cara já é uma coisa que já faz as pessoas de alguma forma se sentirem bem, né? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma pergunta. A Nina perguntou aqui. Nina, estou tentando ler a sua pergunta. Oi Pedro, que legal. Você costuma fazer o contrato em toda vivência que você focaliza? Como costuma Não estou conseguindo ler o resto da sua pergunta, Nina. Mas eu costumo... achei aqui. Eu costumo fazer, sim, o contrato de alguma forma. O contrato que eu estou falando é esse momento de combinados, né? Que, inclusive, é uma etapa aí da pedagogia da cooperação. Quem tiver interessado na pedagogia da cooperação, tem a ver com práticas para criar ambientes cooperativos, né? E tem sete práticas aí. Uma dessas práticas 7 etapas, né? 7 momentos, e um desses momentos é o momento do contrato. Eu acho que assim, todo grupo, Nina, respondendo a sua pergunta, todo grupo é diferente, né? E até às vezes eu fico em dúvida de quando fazer o contrato, assim, que é esse momento de fazer os combinados. Mas eu sempre tento fazer de alguma forma que pontue essas coisas que são importantes de serem pontuadas, assim, como, por exemplo, que é aquela experiência opcional, sabe? Todo lugar que eu vou, eu falo isso. Mesmo que as pessoas estejam, sei lá, convocadas a estarem lá, né? Às vezes eu faço essas atividades em empresa, as pessoas estão meio que convocadas, elas não têm opção, né? Mas a partir do momento que elas estão lá comigo e o ambiente é meu ali, que eu estou facilitando, eu falo, fica à vontade. E isso, inclusive, teve uma vez que eu fui trabalhar num lugar, assim, muito, muito difícil, assim, que era uma organização aí grandona e bem, bem pesada. E uma das primeiras coisas que eu falei foi isso, assim, tudo que vai acontecer aqui é opcional, tanto de reflexões e pensamentos, então você não precisa necessariamente concordar com as coisas, quanto com as atividades também, né? Tudo opcional, assim, porque eu tinha certeza de que as pessoas estavam ali obrigadas. E aí isso já muda totalmente a energia da experiência, né? Então eu tentei fazer um trabalho empático, assim, de ver quais são as condições que essas pessoas estão vivendo agora aqui e, puxa vida, como seria legal de reconhecer essas condições e dar um mínimo de liberdade aí para essas pessoas. E então isso é uma das coisas que geralmente eu faço, assim, até na fritura livre, né, que é uma experiência bastante não verbal, que a gente não fala, é uma experiência musical que a gente não fala, mas no comecinho a gente meio que faz 2 minutos, 3 minutos de combinados gerais, assim. Então, acho que sempre vale fazer 2, 3 minutos que seja, não precisa fazer uma coisa super complexa, mas acho que sempre vale fazer um momentinho assim de contrato. E às vezes essa é a primeira coisa que eu faço, assim, dependendo do ambiente, eu sinto que isso já faz uma grande diferença. Porque se as pessoas entendem o que vai acontecer ali, quais são meio que as regras do jogo, né? Quais são os combinados, às vezes elas já se sentem mais tranquilas também em relação a fazer e não fazer. Se eu já começo propondo uma atividade assim logo de cara, que é uma atividade que exige alguma disponibilidade das pessoas, às vezes tem umas pessoas que já têm uma certa resistência e tal. Então, na minha experiência, tem sido bom isso de já começar logo de cara com, tudo opcional aqui, faz se você quiser, e se tiver alguma questão, a gente vê junto como é que a gente pode contemplar aí as necessidades de todo mundo, né? Que mais? Deixa eu ver perguntas aqui. Oi, Pedro. Maria Cordélia. Gratidão pelo compartilhamento. Só para lembrar que dia 4 de dezembro terá uma aula aberta da nova turma da pós de Pedagogia da Cooperação. Então, vejam aí. Dia 4 de dezembro. Já. Hoje é 2.
Nossa, então daqui 2 dias. Que mais? Bom dia, bom dia. Mandem perguntas aí, comentários, por favor. Thelmelita perguntando: o que você sugere para a nossa condução de hoje? Thelmelita faz parte do pessoal do laboratório aí de música circular, que está no exercício de conduzir rodas de música circular. Thelmelita, é difícil sugerir assim previamente, né? Eu sugiro que vocês se reúnam lá, porque vão ser várias pessoas facilitando, né? Então se reúnam antes, vejam aí o que cada um tá se sentindo confortável em puxar, né? Talvez façam um roteirinho assim mínimo, para ter um roteiro mínimo assim de ponto de partida, mas lembrando que talvez as coisas não necessariamente vão caminhar como vocês planejaram, né? Então, levando isso em consideração, ter todo mundo ali disponível também para flexibilizar um pouco esse roteiro, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Os roteiros eles enganam, né? Muito assim. E se a gente se apega muito a um roteiro, muitas vezes a gente força uma barra, né, na experiência, assim, porque na experiência tá acontecendo outra coisa e eu tô aqui com o meu roteiro, não, mas eu planejei isso aqui, então tem que ser isso aqui, e na verdade não, a experiência é uma coisa viva, né. Nina, consegui ler agora o resto da sua pergunta. Como você costuma fazer? Costuma fazer de forma verbal, onde cada um coloca o que gostaria que acontecesse na experiência? Tá falando do contrato, né, Nina? Então, não necessariamente, às vezes eu faço uma passada geral, ó, galera, a gente tá aqui, os combinados são mais ou menos esses, assim, tá tudo bem, todo mundo bem com isso daqui, como é que vocês se sentem? E vamos embora, porque às vezes eu não tenho muito tempo, né, também de abrir para reflexão, para pedidos, assim, complexos, eu acho que é sempre legal considerar, mas nem sempre a gente tem tanto tempo, né? Que mais? Aí, seguindo assim no roteiro lá das coisas que aconteceram na experiência, uma das primeiras coisas também que eu fiz foi fazer 1 minuto individual de chegada. Então a gente já estava na roda, já tinha feito esses contratos, esses combinados aí. E então eu propus que cada um sentasse assim confortavelmente no seu lugar e a gente fizesse 1 minuto cronometrado mesmo no celular, 1 minuto de chegada. Que isso quer dizer? É 1 minuto para você perceber como é que você está chegando, né? Porque muitas vezes durante o dia a gente está na correria lá e não para perceber nada, assim. Então esse já era um exercício bem importante, assim, 1 minuto individual para a gente perceber como a gente está chegando. Dependendo do grupo, se o grupo já está acostumado a esse tipo de exercício, eu ofereço até 5 minutos, assim. Mas geralmente quando o grupo não está muito acostumado, eu ofereço 1 minuto que já é tempo suficiente para a pessoa perceber algumas coisas, né? E faço o convite também, assim, se você quiser, se você preferir estar de olho fechado nesse 1 minuto, se isso te ajudar, né? Porque às vezes quando a gente está de olho aberto, a coisa visual assim ela chama para fora. Então 1 minuto de olho fechado às vezes ajuda a gente a perceber coisas que a gente não perceberia se tivesse de olhos abertos, né? Então foi 1 minuto cronometrado, 1 minuto para perceber como é que tá chegando, se tá chegando, sei lá, cansado, ansioso, triste ou feliz, como que você tá chegando, né? E fizemos esse 1 minuto. Lógico que tudo é opcional, né? Reforçando que tudo é opcional. E dando essa opção também de olho fechado e olho aberto, porque muitas vezes as pessoas ficam desconfortáveis quando pedem para fechar o olho, assim, né? Então, se a gente vai fazer uma atividade assim, então fecha o olho todo mundo. Às vezes as pessoas ficam meio desconfortáveis, porque também não estão muito acostumadas. Isso é muito louco, né? Como a gente não está acostumado a estar acordado e ficar com os olhos fechados. Talvez uma sensação de vulnerabilidade muito grande, assim, né? Então, eu dou essa opção também. E aí, depois desse 1 minuto, a gente fez assim, ok, a gente então fez esse 1 minuto, dá uma respirada, e agora vira para uma pessoa que está do seu lado e faz uma dupla. E aí eu vou fazendo duplas, todo mundo com duplas. Quando todo mundo já tem uma dupla, aí a gente faz um momento de compartilhamento de como é que foi esse 1 minuto para você, o que você sentiu, o que você pensou, foi muito diferente, se teve alguma surpresa.
Tudo isso para já ir começando a exercitar essa musculatura assim da percepção e da reflexão ao mesmo tempo, né? E aí essa conversa em dupla é uma conversa que não é uma conversa solta. Para quem geralmente faz aí os meus cursos, minhas vivências, sabe que eu gosto bastante de uma dinâmica que uma pessoa da dupla fala enquanto a outra escuta. Então, por um minuto, uma pessoa fala e a outra escuta. E aí, depois de um minuto, isso se inverte, né? Então, quem falou vai escutar e quem escutou vai falar. E isso é legal, assim, porque garante que as pessoas... Garante não, assim, mas cria mais condições para as pessoas se ouvirem, né? E terem espaço para falar também. Então foi nessa estrutura, um minuto um fala e o outro só escuta, e depois a gente inverte, um minuto o outro fala e esse um só escuta. Como é que foi essa experiência do um minuto? E, e foi bem interessante assim ver as pessoas falando dentro dessa estrutura, porque muitas pessoas não estão acostumadas. E isso é um jogo de conversa, assim, que ele não é muito orgânico, né? Porque no dia a dia as coisas são soltas, as pessoas vão falando, vão ouvindo ou não vão ouvindo, mas é uma coisa meio solta. E essa estrutura de um minuto em um minuto muitas vezes dá um certo desconforto, assim, para as pessoas. Nossa, mas eu tenho que ficar quieta, né? Não posso nem comentar. E, na verdade, não, assim, a experiência e a intenção por trás dessa estrutura é que, assim, muitas vezes quando alguém está falando, eu começo a comentar em cima, eu começo a roubar a história, ou começo a dar sugestão, e aí interrompo o fluxo que aquela pessoa tá trazendo, né? Eu interrompo o pensamento e tal. Então, a intenção dessa estrutura é garantir que essa pessoa fale e que eu vá recebendo aí, que eu vá recebendo, assim, tudo que essa pessoa tem para falar, não necessariamente concordando, discordando, mas simplesmente recebendo, né? Prestando atenção nas palavras que essa pessoa está falando, também no tom de voz, na linguagem corporal, simplesmente recebendo o que essa pessoa está compartilhando, em vez de criar ruídos enquanto ela está falando, o que muitas vezes acontece no dia a dia, né? Uma das piores coisas que tem, acho que é tentar falar com alguém e essa pessoa não querer escutar, né? Então, então a intenção por trás disso tem a ver com isso. Rodolfo Martins, meu querido Dodô, falou o seguinte: olá, queridão, em suas experiências fora do Brasil, você percebe muita diferença na recepção do seu trabalho? Em diferentes culturas, tem diferentes aceitações? Dodô, cara, eu acho que sim e não. Eu acho que muitas vezes tem questões culturais assim muito fortes, né? Por exemplo, lugares que as culturas são radicalmente diferentes, que, sei lá, as mulheres, por exemplo, não podem estar na roda fazendo a dinâmica, por exemplo. Isso já muda radicalmente, né? A possibilidade das pessoas não estarem ali já muda radicalmente a experiência, assim. Ou as pessoas não poderem se encostar, né? Terem uma relação diferente com o toque, assim. Às vezes tem isso. Então, ou não poderem, sei lá, sentarem, não poderem sentar, por exemplo, em Bali. Em Bali, a gente não podia sentar no chão e colocar os pés pra frente, assim. Isso era, tipo, extremo desrespeito. Então, são códigos aí que, às vezes, são importantes de saber, né? Por exemplo, engana. Isso aqui, engana, isso aqui é isso. E, tipo, mano, que coisa mais confusa, porque isso aqui pra nós é, tipo, massa, né? Legal. E engana é, tipo, é o pior xingamento, assim. Então, tem umas coisas que fazem muita diferença, assim. Mas ao mesmo tempo eu percebo que é uma mistura entre grandes diferenças e grandes semelhanças. Então, puxa, todo mundo gosta assim de se expressar e todo mundo gosta de ser ouvido, assim, né? Tô generalizando, lógico, mas em todos os lugares que eu vou, assim, que eu já fui,
acontecem coisas muito parecidas, assim, das pessoas se sentirem confortáveis com certas coisas e desconfortáveis com outras. Agora, tem uma coisa que também influencia bastante, assim, que às vezes não é nem só a cultura, mas é também a classe social ou o perfil daquele grupo, assim, né? Então, às vezes, existe mais diferença entre um grupo de professoras de educação infantil no Brasil e um grupo de, sei lá, advogados no Brasil do que grupos entre países diferentes, assim, porque os universos, sei lá, de professoras de educação infantil e advogados são muito diferentes, assim. Então, às vezes, existe mais contraste aí do que contrastes entre culturas, assim, nacionalidades diferentes, né? Na verdade, cada grupo também tem a sua cultura local, não só da cultura do país, mas a cultura também do perfil das pessoas, né? E os perfis são muito, muito parecidos também. Então, assim, professoras de educação infantil aqui, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou sei lá, em Bali, elas vão ter umas coisas meio parecidas também. Lógico que diferenças culturais, mas coisas parecidas também. Ou, sei lá, advogados aqui, advogados na França, também tem coisas parecidas. Então é interessante, porque uma vez que eu faço uma atividade com advogados no Brasil, eu posso saber que alguma coisa em comum pode acontecer quando eu vou fazer uma atividade, sei lá, na, na Suécia com advogados também, assim, porque os perfis eles também influenciam, né? Tem valores às vezes parecidos e tal. Muito bem, continuando. É... então, aí depois que a gente faz essas duplas de um minuto, a gente abre um espaço para compartilhar na roda. E às vezes as pessoas podem até pensar assim, poxa, mas que redundância, né? A gente já compartilhou na dupla uma percepção e agora a gente vai compartilhar na roda, mas costuma ser uma experiência totalmente diferente, assim, né? Compartilhar em dupla e compartilhar na roda. Compartilhar em dupla, a gente está nessa estrutura de um minuto, né? Eu de frente para uma outra pessoa, eu escutando, eu depois falando. Mas compartilhar na roda a gente está compartilhando com o grupo todo, né? E aí não tem mais esse esquema de um minuto, a pessoa fala quanto quiser. Mas uma coisa que é muito interessante é que assim, esse exercício de um minuto na dupla, ele meio que já prepara a pessoa para ir para a roda. Então se a gente fizesse já direto uma discussão na roda, assim, uma conversa na roda, ela provavelmente seria mais caótica do que quando a gente faz primeiro um minuto na dupla e depois a gente vai para a roda. Porque isso já meio que estimula as pessoas a operarem dentro de uma certa lógica, assim, né? E aí quando elas vão para a roda, elas estão com os pensamentos um pouco mais organizados, elas estão já entendendo essa lógica de um fala, o outro escuta. Então eu tenho visto muita diferença assim entre já ir direto para a conversa na roda e fazer a duplinha um minuto e depois ir para a roda, porque isso faz muita diferença, assim, faz um efeito muito legal. Valeu, Dodô. Não sei se eu te respondi aí, mas foi o que eu consegui responder agora. Quem tiver mais perguntas aí e comentários, por favor, compartilhem com a gente. E aí depois dessa troca na roda, olhando aqui no meu roteiro, a gente fez o seguinte, a gente estava numa dupla aqui, né? A gente fez uma dupla aqui na roda, e aí geralmente eu falo para as pessoas virarem para o outro lado e fazerem uma dupla nova. É um jeito divertido e muito prático e eficiente de fazer uma dupla nova. E aí, a gente com essa dupla nova foi para uma pergunta que é uma pergunta que a gente se faz todo dia aí praticamente, mas nunca realmente entramos assim numa profundidade com ela, que é a pergunta: como você tá? Como vai? Como você está? Então, a minha orientação para essa pergunta foi assim: a gente geralmente se faz essa pergunta, né? Oi, e aí, como é que você tá? Ah, tudo bem, e você? Ah, tudo bem. Ah, e a família, tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, então beleza, valeu. E não falou muita coisa e não trocou muita coisa, né? Aí nessa interação rápida, até porque estilo de vida, correria, então a gente já se pergunta como é que você tá rezando aí para a pessoa não começar a responder realmente, né?
Então esse era um momento de ir para uma outra lógica, a lógica oposta, e olhar para essa pergunta mesmo, e cada um da dupla teria 2 minutos para responder como você está, assim, realmente, né? Como você está aí, e poder responder assim sinceramente, e fazer o exercício também para quem está ouvindo, de receber assim e de dar uma tranquilizada também nos julgamentos que podem vir sobre essa outra pessoa, assim, não, simplesmente receber e conhecer mais dessa pessoa, né? Porque é uma oportunidade de, de perceber e conhecer mais a outra pessoa. E isso foi muito legal, assim, porque as pessoas. Então tem 2 minutos e 2 minutos, né, para falar e ouvir. E aí, geralmente elas param para ver, né? Porque quando eu tenho que responder como é que eu tô, o outro me pergunta: e aí, como é que você está realmente? Eu preciso dar uma parada e pensar, né? E reconhecer como é que eu tô, e reconhecer quais são as questões que estão mais vivas em mim ultimamente, o que entre essas questões, o que eu gostaria de compartilhar com essa pessoa que está na minha frente, né? E para compartilhar também eu preciso de um repertório de palavras para conseguir, né, identificar esses sentimentos, essas coisas que estão acontecendo em mim. E preciso organizar esse repertório também, porque eu vou falar para alguém, né? Então, quando eu vou falar para alguém também, eu preciso organizar essas palavras de uma forma que a pessoa entenda o raciocínio. Então, é todo um processo muito legal, assim, que enquanto estou falando como é que eu tô, muitas vezes eu estou trazendo clareza até para mim mesmo, assim, né? Às vezes eu estou falando e escuto uma coisa que eu mesmo falei e falo: nossa, pode crer, né? Traz uma certa um autoapoio, assim, nos processos, que é muito legal. E aí as pessoas, elas entram numa profundidade diferente da profundidade do cotidiano, que é mais rasa nesse sentido, assim, né? E parece que elas trazem o vínculo delas para uma profundidade um pouco maior, assim, é como se desse um passo assim maior no processo de fortalecer o vínculo entre elas, assim. Então, depois que a gente faz isso e a gente vai para a roda e compartilha os insights, é muito legal, porque algumas pessoas até chegam a se emocionar, assim, e choram, né, e dão risada durante essa dinâmica. E algumas das reflexões que vêm depois na roda, com todo mundo compartilhando, poxa, como foi potente fazer essa prática, porque eu escutei coisas da minha dupla que são coisas muito parecidas com o que eu estou vivendo. Então, foi muito legal, porque eu vi que eu não sou a única pessoa que está passando por isso, né? Às vezes a pessoa tá com um problema muito parecido com o meu, às vezes numa área diferente da vida dela, mas com um problema muito parecido, assim, um problema que sempre volta, é recorrente, que não consegue achar a solução e tal. E aí as pessoas às vezes conseguem ver problemas comuns, e isso é muito poderoso, porque elas não se sentem mais tão sozinhas, né? Às vezes só isso, às vezes só escutar já é muito legal, assim, já ajuda as pessoas nos processos delas. É... ah, vamos ver mais uma pergunta aqui que a Isa fez. Isabela. Pedro, você pode falar como você pensa quando vai estruturar um workshop? Essa daí eu já vi. Maria Cordélia. Maria Cordélia. Isa, eu não tô achando a sua. Vamos ver a da Maria Cordélia. Tem uma pergunta. Existem relações entre a pedagogia da cooperação, práticas circulares da Kay Pranes e a comunicação não violenta? Olha, Maria, se existe relação, acho que depende da gente fazer a relação também. Eu vejo muitas coisas em comum, assim, tudo isso caminhando meio que na mesma direção, que tem a ver com o fazer junto, com a cultura de paz, né? Com achar caminhos para a gente não se matar, né? Então, acho que todas essas práticas, elas estão caminhando numa direção parecida. Na pedagogia da cooperação, existem muitas metodologias que são compartilhadas durante o processo, né? A comunicação não violenta é uma delas. Mas as práticas circulares da Kay Pranes não são compartilhadas na pedagogia da cooperação. Mas também estão caminhando na mesma direção, assim. Então, são muito
complementares, tá? Novo comentário. Priscila, que legal este 1 minuto. Interessante. Um dia fui chamada para ter uma vivência. Começo Conceição. Uma pessoa, Tião Carvalho Produção, passando ritmo. Depois fiz essa experiência com contagens de falar, com outra escuta, outra pessoa excita som. Como toca assim com o olho fechado? Achei o máximo. Olha, não sei se eu entendi exatamente o que você quis dizer, Priscila, mas realmente essa coisa de tocar com o olho fechado muda totalmente a nossa percepção, né? Muitas vezes a gente faz a mesma atividade, mas só de fechar o olho já muda totalmente a nossa percepção. Isa, não tô achando a sua pergunta, então se você quiser mandar um inbox, manda aí, porque eu não tô conseguindo achar a sua pergunta. Se eu passei ela, por favor, me manda um inbox. Vamos para a próxima etapa. Então, beleza. Aí a gente fez como é que você tá de verdade, né? E aí a gente batiu uma palma, chegou uma hora que também as pessoas já estavam meio que derretidas na cadeira, porque já fazia um tempo que elas estavam na mesma cadeira. E aí eu falei assim, bom, beleza, pessoal, vou bater uma palma aqui. Quando eu bater essa palma, sem escolher muito lugar, você sai e vai para outro lugar. E aí bati a palma e todo mundo mudou de cadeira e foram sentar em novos lugares, né? É muito interessante isso, assim, de mudar de lugar na roda. Se vocês quiserem experimentar algum dia, isso é muito legal. Depois que a gente passa um tempo numa roda e tem vontade de mudar de lugar, quando a gente muda de lugar é como se a gente estivesse numa outra roda, assim, porque sentar num lugar diferente da roda muda totalmente a nossa percepção, até do espaço, assim, até das pessoas. Então é muito legal propor isso como dinâmica para grupos, né? Depois de um tempo que a gente está sentado num lugar, mudar de lugar e aí mudar a percepção. Até porque quando todo mundo muda de lugar, eu sento provavelmente perto de outras pessoas que não estavam perto de mim, né? Então isso também é uma forma de fazer as pessoas entrarem em contato umas com as outras e entrarem em contato com pessoas que não necessariamente elas teriam contato cotidianamente. Eu lembro que quando a gente fez isso, as pessoas mudaram de lugar lá na vivência. E aí, como tinham professoras de unidades da escola diferentes que nunca têm contato umas com as outras, elas sentaram perto e aí puderam se conhecer melhor. Aí eu falei, bom, agora nesse novo lugar, por favor, façam novas duplas. E essa coisa de fazer sempre novas duplas também tem a ver com esse processo de se conhecer, né? Se mostrar para outras pessoas e também conhecer outras pessoas mais um pouquinho, assim. Porque muitas vezes as pessoas estão lá no cotidiano, estão fazendo parte do nosso cotidiano, mas a gente nem sabe quem são, não sabe de onde vem, não sabe nada sobre essas pessoas. Isso é muito bizarro, assim. A gente vive um estilo de vida que a gente não sabe nada sobre quem está do nosso lado. Muitas vezes é até o nosso par, assim, né? Namorado ou marido, mas acaba passando despercebido, né? Com a correria do dia a dia, assim. E aí nessa nova dupla, fizemos nova dupla, então eu perguntei para as pessoas, tá bom, depois de tudo isso, o que nesse exato momento é inteligência emocional para você? Porque afinal de contas estamos numa experiência aqui para falar sobre inteligência emocional, né? Então, agora, o que é inteligência emocional para você? E essa dinâmica, essa pergunta, eu comecei a fazer depois de algumas experiências que eu tive, que muitas vezes eu tava, vamos supor, alguém me chama para dar um workshop de comunicação não violenta, né? Aí eu vou lá dar workshop e aí eu não fico teorizando muitos conceitos, a comunicação não violenta é feita por essas etapas e não sei o quê. Então eu já vou meio que pra prática, assim, pra mão na massa, né? Pra fazer as pessoas vivenciarem, até porque muitas vezes quando a gente fica só na teoria, as pessoas falam assim, legal, entendi, mas aquilo não entra no corpo, né? Não fica uma vivência assim sensível. Então eu sinto que assim é muito potente quando as pessoas podem viver na pele a experiência. E aí, muitas vezes, quando eu vou dar um workshop de comunicação não violenta, eu vou bastante para essa coisa da prática, assim.
E aí, em alguns momentos, teve uma experiência uma vez que eu dei um workshop, era de 2 horas, assim, baseado, né, nos princípios, práticas, valores da comunicação não violenta. E aí, no final, alguém falou assim: Ah, tá, mas eu senti falta de mais, assim, comunicação não violenta. E aí foi um choque pra mim, porque tudo que eu tinha oferecido ali era comunicação não violenta pra mim, né? Era tudo dinâmica, só que essa pessoa, ela sentiu muita falta assim dessa conexão da gente falar e fazer o link direto entre aquilo que estava acontecendo e o que era comunicação não violenta e teorizar um pouco, explicar. E aí eu comecei a ver como é importante para as pessoas terem também esse exercício de fazer o link e perceberem que estão vivenciando a proposta daquela vivência, assim, né? Parece meio redundante, assim, mas é trazer para a consciência um pouco assim, olha, a gente está vivenciando o que a gente se propôs a vivenciar, tá? Porque muitas vezes quando as pessoas estão vivendo a dinâmica ali, elas estão envolvidas na coisa, mas não estão fazendo os links necessariamente. Então eu comecei a fazer essa experiência e tem sido muito legal, assim. Principalmente quando a experiência é muito prática, em algum momento eu proponho assim, galera, tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente veio aqui fazer, com o tema do encontro de hoje? O que tem a ver? E aí geralmente esse é um momento que as pessoas fazem os links mais conscientes, assim. Então na dupla, cada um fala por 1 minuto, o que baseado nessa experiência que a gente fez até agora, o que é inteligência emocional para você? E aí as pessoas compartilharam na dupla e depois compartilharam na rodona. E isso foi muito legal, assim, porque muitas das coisas que eu traria se eu fosse dar uma palestra, um seminário, assim, muitas dessas coisas, elas vieram nas falas das pessoas quando a gente abriu na roda. Então é um alívio, assim, porque é como se a gente olhasse assim para a roda e ouvisse o conhecimento brotando dentro de cada um, o que é uma lógica diferente do que se eu quisesse impor algum conceito, alguma reflexão já de partida, assim, né? Então isso aqui é assim, funciona desse jeito, esse é o jeito certo e tal. E foi muito legal ver as reflexões brotando dentro das próprias pessoas, tanto que tinha coisa que as pessoas falavam que aí eu já ticava da minha lista como, não preciso mais falar sobre isso, porque isso já foi abordado e melhor de tudo foi uma pessoa da roda que trouxe esse conteúdo. Então isso foi muito, muito legal. Fiquem à vontade aí para comentar e mandar perguntas, tá bom? Vou para a próxima etapa aí da vivência, que foi uma coisa também que eu tenho percebido nos grupos, que é legal, a gente está falando sobre tudo isso, tá muito bonito, a gente está muito consciente. Tá, mas aí a gente vai sair daqui, né? E aí vai mudar alguma coisa na nossa vida? Como é que isso se torna uma coisa concreta, assim? As pessoas, muitas vezes, elas têm essa necessidade de ter uma ideia palpável, assim, como é que eu aplico isso, né? Como é que eu posso exercitar, como é que eu posso cuidar disso. Então, a gente foi para uma nova dupla, o que também é ótimo porque aí as pessoas vão se conhecendo, vão se ouvindo, vão relaxando. Vai até é até observável assim no corpo das pessoas que elas vão relaxando e vão ficando mais tranquilas conforme elas vão se conhecendo. E aí nessa dupla, a minha pergunta foi a seguinte: legal, a gente falou sobre tudo isso, inteligência emocional, como é potente, né, ter mais consciência dos processos internos que a gente está vivendo, poder identificar quais são os sentimentos, né, poder acolher quando a gente, às vezes, faz alguma coisa que toma uma atitude que não, talvez não se orgulhe muito de ter tomado, né, porque a ideia da inteligência emocional, pelo menos para mim, não tem a ver com controlar os sentimentos e emoções, mas tem a ver com cuidar deles, assim, lidar com eles, né? Até foi uma sacada assim que a Marina trouxe, que é uma relação diferente, né? De controlar e lidar, assim, e dançar com eles, né? Porque o controlar muitas vezes ele vira meio que uma repressão, uma autorrepressão, né? E o lidar é não, vamos aí, o que está acontecendo? É isso aqui, então do que eu preciso, o que eu preciso fazer, do que eu tô,
necessitando, como é que eu posso pedir ajuda em relação a isso, o que que eu dou conta de fazer sozinho, o que que eu não dou conta de fazer sozinho, eu preciso de ajuda, né? Então isso foram questões que foram faladas aí, principalmente em relação à consciência, né? Quanto mais consciência a gente tem aí dos processos, talvez mais chance a gente tem de lidar com eles, né? Não necessariamente ter consciência dos processos garante que a gente vai lidar com eles, porque muitas vezes são processos que envolvem também o inconsciente. Às vezes tem alguma coisa que eu faço que eu sei que me faz mal e eu continuo fazendo aquela coisa. E processos humanos são complexos, né? Mas, às vezes, a consciência ajuda sim. E aí, muito bem, a gente viu tudo isso, é muito bonito, tudo isso que a gente estava falando, mas, e para os grupos isso tem sido muito bom, assim, eu acho que tem sido muito importante, é um momento assim, tá, legal, como é que a gente bota a mão na massa, como é que a gente visualiza um caminho concreto para fazer isso acontecer. Só que muitas vezes, papos sobre inteligência emocional, como lidar com sentimentos e emoções, muitas vezes esses papos eles viram meio que uma cartilha moral do que é o certo e o errado e o que eu preciso dar conta de fazer sozinho, internamente, isoladamente. Então, realmente eu vi essas coisas todas aqui hoje, então eu vou para casa e eu sei que eu preciso escutar mais o outro, eu sei que eu preciso praticar mais a escuta empática e tal. Só que isso não é um processo que a gente dá conta de fazer sozinho, né? Então, se a gente tenta fazer sozinho, a gente não vai dar conta e aí vai sucumbir aí alguma hora, porque isso não é uma coisa que a gente dá conta de fazer sozinho. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de algo que apoie. E muitas vezes o ambiente, quase sempre, né? O ambiente ele é um fator muito presente assim nessa equação. Então não dá para pensar num processo interno sem pensar num processo externo. O que eu quero dizer é assim, os ambientes que a gente frequenta, e em todos os momentos a gente está num ambiente, não tem nenhum momento que a gente não está num ambiente, todos os ambientes que a gente frequenta, eles influenciam os nossos processos, eles influenciam as nossas percepções, e eles vão ajudando ou dificultando os nossos processos dependendo do ambiente que a gente está. Então isso é uma sacada assim que muda muito a relação nossa com os processos. Os nossos processos, a nossa responsabilidade de cuidar deles não é uma responsabilidade só nossa. O ambiente tem uma responsabilidade muito grande sobre as coisas que a gente sente, pensa, e o ambiente está sempre estimulando coisas na gente, né? Então, a reflexão que eu propus lá na hora foi assim, legal, tudo isso é importante da gente cuidar, a gente está percebendo coisas que são fundamentais pra gente, né? Agora, do que a gente precisa, o que a gente precisa fazer, assim, o que a gente precisa ter de condições internas e externas para que essas coisas aconteçam? Ou em outras palavras, é assim, internamente, eu comigo mesmo, o que eu preciso fazer para me ajudar nesse processo de achar caminhos menos dolorosos ou caminhos que ajudem a cuidar mais assim dessas questões mais difíceis e ajudem a ressaltar mais aquilo que é importante para mim, né? Eu comigo mesmo, como é que eu posso me ajudar nesse processo? E ao mesmo tempo, não vamos esquecer que estamos sempre em ambientes. O que o ambiente em volta de mim precisa ter para que eu consiga realizar esse processo, né? O que esse ambiente precisa ter para me ajudar, para me apoiar nesse processo? Porque muitas vezes as pessoas vão individualizadas, assim, então eu preciso fazer isso, tal. Só que o ambiente não está proporcionando nenhuma condição para você fazer aquilo. Então, por exemplo, muitas vezes tem vivências em ambiente corporativo, né, que cai nesse lugar assim moralista. Precisamos ser mais cooperativos, precisamos nos ajudar mais, precisamos nos escutar mais. Tá, mas o ambiente está ajudando? Quem está propondo aquele ambiente, né, geralmente o corporativo é bem hierárquico assim, então as hierarquias que estão propondo aquele ambiente estão abrindo espaço para as pessoas entrarem em contato umas com as outras, estão abrindo espaço para as pessoas
entrar em contato com os próprios sentimentos, estão propondo momentos das pessoas se escutarem, estão propondo momentos de olhar aí para os conflitos que podem aparecer no grupo. Se não estão propondo, essa responsabilidade ela fica muito pesada quando a gente leva elas individualmente, né? Então, a reflexão para a dupla foi um pouco essa, assim, né? O que a gente precisa internamente e externamente para conseguir cuidar dessas questões. E isso acho que fez bastante diferença também na percepção delas, porque é muito fácil sentir culpa, assim, é muito fácil se sentir errado, né? Nesse mundo é muito fácil se sentir errado, é um dois, assim, e, e achar que a responsabilidade é só sua, né? Acho que até o Bauman fala uma coisa que hoje em dia a gente fica tentando solucionar individualmente problemas que são criados coletivamente, né? E isso é uma reflexão, acho que bastante importante também. E aí também não é uma coisa assim, não é uma reflexão que isola as coisas. Ah, eu e o ambiente, eu não tenho nada a ver com o ambiente, né? Muitas vezes tem ambientes que a gente pode propor coisas também. A gente, todos somos criadores de ambiente de alguma forma, né? Em alguns ambientes a gente tem mais espaço para propor e em outros ambientes a gente tem menos espaço para propor. Então uma pergunta que eu fiz para elas também lá naquele dia foi assim: tá, legal. A gente sabe que o ambiente influencia muito naquilo que a gente vive internamente também, né? Só que todos somos possíveis criadores de ambientes, assim, em alguns ambientes tem mais espaço, em outros menos, né? No trabalho, na família. Então, assim, uma pergunta que eu faço para vocês é: quais são os ambientes que a gente frequenta? E como é que é o nível de disponibilidade desses ambientes? Aonde que eu consigo propor coisas? Aí teve gente que falou assim: eu consigo propor coisas ou criar ambientes, né, em casa. Eu acho que eu consigo propor coisas. Aí teve gente que falou assim: eu consigo propor coisas no meu trabalho. E aí teve gente que falou também assim: eu consigo propor coisas com os meus amigos. Mas foi interessante porque demorou um tempo para as pessoas irem conseguindo refletir sobre quais ambientes tinham espaço para elas proporem coisas. E na verdade, eu acho que esse é um exercício assim bem potente, porque eu percebi que ninguém lá falou que elas poderiam propor coisas em espaços públicos. E isso me vem como um sintoma assim de que a gente está bem desconectado assim, né, dos espaços públicos, dos espaços mais comunitários, assim. Então acho que essa é uma ideia assim para exercitar, até quem estiver ouvindo aí e quiser exercitar, quais são os espaços que você sente que você também é criador ou criadora de ambientes. Porque provavelmente nesses espaços você vai se sentir mais confortável de arriscar coisas, arriscar propor, arriscar criar ambientes para facilitar processos, né? Então isso é uma reflexão que eu acho que é legal de fazer. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá fazendo sentido? Me ajuda aí, me dá um feedback. Se quiser comentar com partes de coisas que eu falei que vocês acharam legais, seria bem legal para mim. E seguindo, a gente refletiu na dupla aí, né? Tá, internamente e externamente, do que eu preciso para conseguir cuidar desses processos. Então a gente trocou na dupla. E aí quando a gente foi para a roda, foi um jeito diferente de ir para a roda, assim, de fazer o compartilhamento na roda. Porque a gente está pensando, né? Quais condições eu preciso internamente e externamente para conseguir cuidar desses processos relacionados às emoções, né? Tá, então eu visualizei algumas possibilidades internamente e externamente. Aí quando a gente foi para a roda, eu fiz um exercício que também, se eu não me engano, eu aprendi, acho que com o Beto, da cooperação, que foi, na hora de partilhar, assim, quais são as coisas que eu posso fazer internamente e externamente. Na hora de partilhar, eu propus que as pessoas começassem com um e se. E esse exercício é muito legal, porque ele já dá uma direcionada assim na energia das pessoas. Então, o que quer dizer quando eu vou propor alguma coisa, eu falo assim: e se
e aí eu proponho aquilo que eu estou visualizando como uma possibilidade concreta, né? Muitas vezes nos grupos isso é bem legal, assim como um momento de proposições. Pode ser um momento de feedback, pode ser um momento de vislumbrar aí coisas que podem ajudar a gente no futuro. Então, sei lá, e se eu todo dia meditar 10 minutos por dia? Estou propondo ali na roda uma reflexão, né? Uma possibilidade de ação mais eu comigo mesmo, assim. Ou posso propor também uma ação mais externa, né? E se antes de começar a reunião de professores a gente tivesse uma rodada que cada um falasse como é que está chegando? Então foi muito legal, porque as pessoas foram trazendo reflexões mais internas e mais externas a partir desse e se. E esse e se eu sinto que ele ele dá uma energia gostosa porque ele não cai num lugar assim de uma crítica necessariamente, ou no lugar de puxar para baixo a fala, né? Ele cai num lugar de proposição assim mais positiva. Muitas vezes, sei lá, vem alguém até pessoalmente assim, eu lembro de momentos que alguém veio fazer alguma crítica, veio falar que não tinha gostado de alguma coisa, assim, né? E aí eu sempre me vem uma sensação assim, tá, mas tudo bem, você não gostou, mas o que você propõe, né? E eu acho que esse exercício é muito legal, assim, porque é identificar alguma coisa que eu acho que talvez não tá legal ou que pode ser melhorada, né, do meu ponto de vista, e propor isso na roda de um ponto de vista assim mais positivo e direcionando um caminho possível para cuidar daquilo, né? Então, e se acontecesse tal coisa? E se? Acho que esse é um exercício muito legal de fazer. E aí, para fechar o encontro, a gente fez um outro tipo de círculo que não é um círculo todo mundo assim. No círculo eu pedi para todo mundo aproximar as cadeiras, então ficou um bolinho assim, a gente estava todo mundo sentado em cadeiras, e aí ficou um bolinho de cadeiras juntas. E a gente fez um exercício que até muitas vezes é feito aí nos círculos de comunicação não violenta, que é um exercício de olhar para coisas. Então, como ele funciona? E a fala que geralmente eu faço no começo é assim: muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, ou eu fiz alguma coisa, ou alguém fez alguma coisa, ou simplesmente aconteceu e essa coisa foi difícil para mim, assim. Só que na correria do dia a dia, eu não parei para olhar para aquilo e reconhecer isso. Então esse é o momento de parar para olhar para essa coisa. E muitas vezes eu fiz alguma coisa, ou alguém fez alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa na minha vida, e isso foi muito legal para mim. Só que, como a vida é muito corrida também, eu não tive tempo de parar para olhar para isso, e a coisa passa despercebida e a gente perde muita informação valiosa nisso que está passando despercebido. Então, esse é um momento exatamente para olhar para essas coisas que são muito importantes para a gente, que acontecem e causam talvez um desconforto, uma dor, ou acontecem e causam um conforto, uma alegria, e poder reconhecer essas coisas, porque nesse processo a gente vai se reconhecendo e vai tendo mais consciência também daquilo que é importante pra gente. Então é um momento de celebrações e enlutamentos, né? Eu celebro alguma coisa que aconteceu que foi muito especial para mim, que me nutriu de alguma forma, e também eu enluto, eu crio luto sobre alguma coisa que aconteceu que me doeu, que foi difícil e que eu gostaria de criar um momento de luto sobre aquilo. Então a gente junta todas as cadeiras e aí abre essa roda de celebrações e enlutamentos. E aí a proposição é que cada um fale aí no seu próprio tempo, de preferência deixando uma voz por vez. Cada um fale o que gostaria de celebrar ou o que gostaria de enlutar, ou os dois. Então, por exemplo, né, eu celebro que hoje eu esteja fazendo essa live, porque para mim está sendo muito legal compartilhar todas essas coisas com vocês e tal. Então, lá no dia,
as pessoas poderiam celebrar, e às vezes é alguma coisa pequena, assim, pode ser uma coisa bem mínima, ou pode ser uma coisa, um evento grande na sua vida, mas algo que você gostaria de celebrar. Então teve gente que falou assim, eu celebro o nascimento da minha sobrinha, por exemplo. Ou eu celebro a presença dessas pessoas queridas no meu trabalho. E aí as vozes vão pipocando, assim. E ao mesmo tempo enlutamentos. Então, pessoas trazendo assim, eu gostaria de enlutar que o meu pai morreu faz um mês. Ou eu gostaria de enlutar que eu tô tendo um pouco de dificuldade no meu relacionamento, né? E vale qualquer coisa vai ser acolhida, mas o convite é que seja colocado. Eu celebro ou eu enluto. E é muito, muito potente essa dinâmica, porque as pessoas elas vão trazendo coisas bem pessoais, assim, às vezes profissionais também, e tudo isso é muito, muito gostoso e ao mesmo tempo muito importante de ser compartilhado, porque a gente vai se conhecendo mais, né? Não só quando eu falo, eu vou me conhecendo mais, mas eu vou ouvindo as outras pessoas e a gente vai se conhecendo mais e vai fortalecendo, assim, esses vínculos. Então, as pessoas vai como se fosse criando uma espiral, assim, que vai ficando mais intenso, e a cada rodada, quanto mais as pessoas vão falando, as coisas vão ficando mais intensas, num bom sentido, assim, né? Da gente estar cada vez mais conectado, cada vez mais junto, até porque é muito difícil hoje em dia de criar e de vivenciar espaços de celebração coletiva ou de enlutamento coletivo, né? A gente com essa lógica aí dessa cultura de consumo muito louca, da internet que bota aí também condições muito bizarras aí na nossa vida, a gente vai nessa aceleração e cada um com seu celular, cada um com seu Facebook, né? Cada um postando aí, tô na praia, tô comendo não sei o quê, e é sempre uma coisa mais autocentrada, assim, né? E é muito legal quando a gente consegue viver momentos de celebração e enlutamento coletivos, porque isso é uma outra lógica, isso conecta a gente como comunidade de alguma forma, né? E aí, para acabar, uma pergunta que eu costumo fazer também nas atividades, que percebe como você está se sentindo agora, logo depois da gente fazer essa atividade, e percebe quais são os benefícios que essa atividade te traz, quais são os ganhos, o que você ganha fazendo essa atividade. Isso é um exercício que faz muita diferença também, assim, eu tenho visto. As pessoas muitas vezes elas estão fazendo as atividades e elas não se dão conta dos ganhos daquilo, né? Então, quando eu faço esse convite, muitas vezes elas param e percebem, e ao perceber que aquela atividade traz benefícios, que traz ganhos, elas também reconhecem uma coisa ali que pode ser muito útil para elas, né? E aí logo em seguida eu já falo assim, então tá vendo tudo isso que a gente fez hoje? Tudo isso é de vocês. Todas essas atividades, fiquem à vontade para levar para onde vocês quiserem, para reproduzir, para essas atividades serem recriadas, adaptadas, para quando vocês quiserem, aonde vocês quiserem, é tudo de vocês, né? E isso também é uma coisa que faz muita diferença, eu tenho visto assim, quando eu compartilho com as pessoas, porque as pessoas muitas vezes elas não pensam que elas podem fazer isso, que elas podem experimentar, que elas podem recriar, que elas podem sugerir. Então, às vezes, só falar isso já faz as pessoas falarem, nossa, é mesmo, como é que eu faria isso para levar para o meu trabalho, levar para minha casa, levar para os meus alunos, os meus colegas, né? E isso tem me mostrado assim um efeito muito muito poderoso mesmo. Nina Terra falou, nessa rodada de enlutar e celebrar, cada um coloca quando sente, sem ter uma ordem. Nem todos precisam colocar? Exatamente, Nina. Então, na verdade, assim, a intenção é que todo mundo se escute, né? Mas não tem uma ordem. Então, é assim, a gente se junta no meio, isso é uma configuração, mas isso pode ser feito de várias formas, mas a gente se junta num bolinho assim, e aí está oficialmente aberta a temporada de celebrações e enlutamentos, e quem quiser fala. Então, às vezes as pessoas começam a falar ao mesmo tempo, e aí uma delas fala, não, então vai você. Aí essa pessoa fala, e depois que ela falou, a outra fala, né?
mas a ideia é que todo mundo possa se ouvir, porque é uma atividade de construção de comunidade, né? Então, eu celebro tal, 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 tal. Legal. Até se quiser, o grupo pode criar um código de celebração daquela fala. Então, às vezes eu faço isso também. Eu celebro o que aconteceu, tal, 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 tal. E aí, para todo mundo mostrar que ouviu e que acolhe aquela fala, a gente pode fazer um estalinho assim, como uma forma de reconhecer. Isso também cria uma certa cadência, assim, para as falas, que pode ajudar bastante. E aí você falou, né? Nem todos precisam se colocar, nem todos precisam se colocar. Na verdade, a ideia é sempre que seja um convite, né? Então, essa configuração, misturadinho, bolinho, assim, também já tem esse convite de fazer cada um se colocar se tiver confortável para se colocar, né? Que é diferente do que, por exemplo, se a gente estivesse numa roda com todo mundo e eu falasse assim, agora vai passar cada um falando uma celebração e um enlutamento, né? Isso já cria uma certa dinâmica diferente, né? Que não é o que está sendo proposto nessa dinâmica. Sofia Mota entrou. Nina Terra, por que você acha importante a fala sobre o luto? Por que no momento de celebração é importante reconhecer o luto? Olha, o luto, Nina, da minha percepção e também em relação às coisas que eu tenho estudado, né? O luto ele tem uma importância muito grande, assim, porque quando não acontece o luto, muitas vezes aquela questão ela fica amarrada. Então, por exemplo, outro dia a avó de uma amiga morreu. E aí teve o velório dessa avó, né? O velório não é a única forma de criar um ritual para cuidar do luto da morte de alguém, mas é uma estratégia, né? E aí eu fui lá no velório e isso me fez olhar assim para essa questão, né? Então eles estavam lá enlutando a morte da avó e isso tem uma importância no processo deles de lidar com isso também, né? De lidar com a morte de alguém, porque se a pessoa simplesmente morresse e sumisse, né, fosse enterrada, talvez algumas questões não fossem organicamente incorporadas, assim, né? Então eu acho que o luto ele ajuda a reconhecer que alguma coisa terminou, que alguma coisa talvez que eu não gostaria, assim, aconteceu, ou que alguma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido não aconteceu, mas o luto tem essa relação com a dor, né? E eu acho que ele ajuda a gente a conseguir fechar aquela questão, assim, não fechar e esquecer que aconteceu, mas incorporar no nosso processo e continuar, né? Continuar seguindo. Inclusive, para mim foi muito legal ter vivido o luto com essa família, porque muitas vezes no nosso cotidiano não existe a prática de criar luto sobre coisas, né, que acabaram. Então, para mim foi muito legal ter ido nesse velório e ter me relembrado sobre a vida, né, sobre como a vida acaba, sobre como às vezes as pessoas morrem e que a gente nunca sabe quem vai ser o próximo, né? Então isso foi um lembrete muito muito importante para mim. Pessoal, eu estou indo para a reta final, então quem tiver alguma coisa que gostaria de perguntar, gostaria de compartilhar, manda ver aí, porque eu estou indo para a reta final. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui para ver se alguém falou alguma coisa. Márcia Daronte falou: sinto chamado de compartilhar em espaços públicos, mas como chegar neles? Realmente, Márcia, eu acho que esse é um dos grandes desafios assim que a gente tem, porque é como se fosse quase uma contracultura, assim, nadar contra a corrente, né? A gente ir para os espaços públicos, sendo que a nossa cultura está tão forte assim nos valores do consumo, nos valores da individualização, né? De viver a sua vida dentro de casa, que eu acho que pode ser meio difícil de visualizar caminhos mesmo, né? Eu acho que a experimentação ela é sempre uma grande amiga, assim, da gente encontrar
caminhos possíveis. E eu acho que também, baseado na minha experiência, o apoio e fazer junto com outras pessoas, isso também dá uma facilitada nos processos, porque fazer as coisas sozinho é difícil, assim. Fazer junto com outras pessoas também é bem difícil, pode ser, né? Mas pode ser muito legal também, assim. Então, eu acho que uma forma de começar a explorar os espaços públicos é fazer coisas com outras pessoas, assim. E começar do pequeno mesmo, né? A gente tem a experiência da Fritura Livre, que foi um encontro que começou com bem poucas pessoas e hoje em dia está com uma média de 70 pessoas no encontro mensal, gratuito, aberto para quem quiser chegar. E esse foi um encontro que encaixou, assim, né? Mas até chegar nesse encontro, a gente já tinha também feito vários outros encontros em outros espaços públicos que também não encaixaram muito bem. Assim, eu acho que a experimentação, ela vai ajudando a gente, assim, ela vai dando um feedback automático, assim, né? Putz, isso aqui não aconteceu, acho que não é bem por aqui. E fazer junto com outras pessoas acho que pode ajudar bastante. Eu não sei exatamente que tipo de atividade que você desenvolve, né? Mas eu diria que para aprender a nadar a gente precisa entrar na água alguma hora, né? Então acho que manda ver, experimenta aí, vê quem que topa também ir com você. E é isso aí. Carlos Grace Neto disse: essa questão de intervir nos espaços públicos é importante. Tenho a sensação de que as cidades não estão planejadas para isso. É como se você estivesse agindo num lugar que não é seu, como se não fosse um direito do cidadão. Realmente, Carlos, eu acho que, inclusive até o jeito que os espaços são construídos, né, as arquiteturas, elas facilitam ou dificultam, né? E não só as arquiteturas do jeito que são construídas, mas também as gestões, né, dos governos, das prefeituras, elas podem ajudar ou atrapalhar nessa essa ocupação, assim, apropriação do espaço público, porque elas podem estimular que as coisas aconteçam, ou elas podem também reprimir que as coisas aconteçam, né? Isso é, isso é bem forte. André Silva Monteiro disse: interessante sobre o luto, honrar os ciclos da vida. Realmente, André, eu acho que todos esses rituais que acontecem, que fazem parte da nossa vida, que muitas vezes estão se desfazendo também nessa cultura que vai se transformando, né? Como, sei lá, casamento, chá de bebê, enterro, né? Velório, essas coisas elas estão todas também tentando cuidar de criar um ritual para celebrar ou enlutar coisas que são importantes de serem cuidadas, né? Eu conheço uma pessoa que uma vez casou, mas não casou no papel, não teve uma cerimônia nem nada assim, mas ela foi morar assim com o parceiro dela. E aí ela disse que do dia pra noite ela estava morando com alguém novo, que era o parceiro dela, que já fazia um tempo, mas não teve nenhum momento assim de celebração, de ritual, e isso foi muito louco, porque foi muito estranho assim, o momento de celebração, ele meio que ajuda a trazer aquela mudança e incorporar essa mudança, né? E quando não tem, às vezes essa mudança muito rápida assim, ela fica meio solta, meio confusa, né? Thelmelita disse: que forte, Pedro, essa experiência coletiva de celebração e luto, preciso viver um enlutamento junto à minha família. Thelmelita, realmente a família é um lugar aí que é muito rico de desafios, né? Às vezes é difícil de viver certas coisas, às vezes é difícil de propor coisas, às vezes eu tento propor coisas na minha família, né? E eu já trabalho com dinâmicas de grupo já faz um tempão, assim, eu vejo que a família muitas vezes é um dos lugares mais difíceis, assim, às vezes é mais fácil propor uma dinâmica lá na Receita Federal do que na minha família, porque tem uma série de fantasmas e de coisas que eu posso projetar nos outros e medos também de como é que as pessoas vão reagir, né? E pensar assim, não, isso não vai dar certo aqui e tal. Então, eu tenho me proposto, assim, e tenho feito esse desafio de propor. E muitas vezes é legal, assim, propor jogos, propor experiências. Porque, às vezes, a convivência ela vai caindo num lugar ali da mesmice, assim, né?
e propor um jogo, propor uma dinâmica diferente, muitas vezes faz as pessoas terem que mudar assim de lugar, né? Sair do lugar confortável, o que muitas vezes as pessoas são resistentes, né? Tipo, ah, nossa, é dinâmica, vou fazer o jogo, ah, não, tal, tô bem aqui. Mas ao mesmo tempo também dá uma refrescada, né? Então pode ser bem legal, assim, as pessoas podem, puxa, que legal que a gente fez uma coisa diferente, nova e que trouxe reflexões, ou que cuidou de questões que eram importantes pra gente. Sofia Mota disse: cheguei só agora, Pedro, mas vou assistir a gravação e faço comentários. Sim, obrigado pela presença, Sofia. Por favor, faça comentários depois aí sobre coisas que você ouviu e pensou. André Silva disse: sobre o cuidar. Quem cuida dos cuidadores, André? Que pergunta legal. Trabalhar com o autocuidado e buscar ambientes para se cuidar é um pouco o insight que tive da sua fala, Pedro. Sobre os ambientes, este para mim é um baita desafio, afinal eu mesmo tenho que me esforçar bastante nos tempos de hoje para articular encontros. Todos fazendo muitas coisas e de maneira digital. Realmente, isso está bem forte, né? Todos fazendo muitas coisas e de maneira digital. André, eu não sei se você está morando em São Paulo, mas em São Paulo a sensação que eu tenho é que tá, tipo, todo dia acontecendo muita coisa e eu não tô indo nos eventos e tá uma sensação de culpa e de perda o tempo todo, assim, né? Que acontece muito nas grandes cidades, que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, realmente, esse seu comentário acho que ajuda a trazer luz para isso, né? E a questão digital também. Como são únicos os encontros presenciais, né, galera? Os encontros presenciais, eles são insubstituíveis. Às vezes é mais fácil encontrar digitalmente. Às vezes a gente faz a nossa reunião lá da música do círculo pelo Skype. Mas presencialmente é insubstituível. Tem coisas no presencial que são únicas e que a gente até não consegue identificar, mas tem alguma coisa ali que mostra que é insubstituível. E André, uma coisa que você falou, né, sobre cuidar dos cuidadores, realmente a gente precisa de pessoas que cuidem dos cuidadores e pessoas que cuidem dos cuidadores, porque todo mundo precisa de apoio, de cuidado, né? Todo mundo não dá conta sozinho, assim. Então é muito fácil também, como facilitadores, a gente cair num lugar que a gente tem que dar conta da experiência sozinho, né? Porque eu estou conduzindo assim. Então, essa ideia de chamar pessoas para apoiarem é uma ideia que me ajuda bastante, assim, né? Os cuidadores dos cuidadores. Acho que essa é uma reflexão muito, muito legal. Márcia disse: estou querendo oferecer palestras de educação sexual e menstrual para jovens. Uma visão holística, energética e mais espiritual do que a educação sexual que geralmente é passada nas escolas. Que legal, Márcia. Poxa, tem todo o meu apoio aí. Acho que essa questão da educação sexual, ela ainda tem muito para ser elaborada, né? Principalmente porque muitas vezes ela cai num lugar moral muito forte e aí fica no que é certo, o que é errado, e aí a gente também fica com medo de compartilhar as coisas, né? Eu lembro que teve alguma coisa no colégio quando eu estava na escola que foi tão pouco assim e ainda tem muito tabu, né? Que mais? Que mais? Nina falou: Pedro, a última coisa que reverbera em mim é: você acredita que todo tipo de encontro ou trabalho podem ser feitos de formas mais cooperativas, dando espaço para falas, etc.? Ou você percebe que existem trabalhos e encontros que têm, por exemplo, o limite de tempo e o objetivo que precisa ser realizado pelo grupo como pontos chaves, que fica mais difícil de construir esses espaços? Nina, é difícil generalizar, né? Porque cada encontro é de um jeito, assim. Então eu sempre tento levar a intenção e a energia da cooperação, da escuta, da colaboração. Mas tem encontros que, assim, eu acho que são desafiadores porque, até por uma questão de tempo, falta tempo para a gente poder abrir, para saber o que cada um acha sobre isso, quais são as reflexões. Às vezes não tem tempo, né? E eu acho que isso na maioria das vezes, acontece, o que é um problema. A gente não tem tempo mais de ouvir as pessoas, é rápido, a gente tem que resolver rápido, né? Então eu acho que um grande desafio criativo
é assim, puxa, como é que eu posso trazer essa energia da cooperação, né? Da escuta, e como é que eu posso criar uma dinâmica que demore talvez, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas que de alguma forma tente entrar nesse lugar assim de relação cooperativa, né? Tem ambientes que facilitam mais e ambientes que facilitam menos, mas eu acho que um bom desafio criativo é pensar em estratégias para tentar cuidar disso, assim. Tem encontros que facilitam mais, tem encontros que são mais assim, pá, 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 é isso, é isso. Mas me faz muita diferença quando alguém que está facilitando um encontro ou conduzindo um encontro pergunta como é que vocês estão, como é que vocês estão se sentindo, que vocês acham, tem alguma sugestão? Vamos fazer junto essa parada, sei lá. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por todo mundo que está assistindo. Quem chegou agora ou mais pro final, se quiser rever, muita coisa foi falada, eu acho que muita coisa legal foi compartilhada aqui. Até pelos comentários, foi muitas reflexões, agradeço muito. E é isso, por favor, se quiserem, curtam aí, compartilhem e até marquem pessoas que possam se interessar aí nos comentários. Tá bom? Por agora é só um bom domingo para todo mundo e agora eu vou fazer o meu mestrado, que eu devia estar fazendo mestrado, não devia estar fazendo live. Mas é isso, tá bom? Beijos mil. Tchau, tchau.